Bom dia, transformados pelo Espírito Santo, que o seu dia comece, como sempre, cheio de propósito, cheio de presença de Deus, cheio de poder de Deus. Pastor Antônio Cirilo aqui, passando mais uma vez, mais um dia, para termos esse momento diário de palavra, de oração, de edificação. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu dia. Lembrando que no final, nós vamos fazer juntos a oração do dia, a oração da fé, e você precisa estar lá comigo, porque eu não vou orar por você, vou orar com você. Eu preciso que você permaneça até o final. Hoje nós vamos falar a respeito de um dos maiores privilégios e, ao mesmo tempo, um dos maiores desafios da nossa vida espiritual, que é ouvir a voz de Deus. E no final vamos orar para que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais. Nós vivemos cercados por sons, são notificação de WhatsApp, Facebook, Instagram. Somos cercados por opiniões, por ruídos, né? Mas existe uma voz que ela não grita, ela apenas sussurra. E é justamente por ser tão suave, tão doce, tão maravilhosa, que nós muitas vezes não a percebemos. A voz de Deus, ela não compete, ela convida. Em João 10, 27, abre aspas para as Escrituras: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Fecha aspas. A palavra hebraica para ouvir é chamar. Ouvir, na verdade, não é só escutar no hebraico. A palavra chamar significa ouvir com intenção de obedecer. No hebraico, a palavra ouvir e a palavra obedecer são a mesma palavra. Ou seja, quem ouve de verdade é aquela pessoa que responde com obediência. Você gostaria de ouvir a voz de Deus? Mas tem gente que só quer ouvir a voz de Deus para contar para o coleguinha, dizendo: puxa vida, Deus falou comigo. Mas eu vou te dar agora uma chave para você sempre ouvir a voz de Deus. É sempre estar disposta a obedecer essa voz. Você tem que ser conhecido não por aquele que ouve a voz de Deus, mas por aquele que obedece. Como eu disse, a palavra chamar, em hebraico, significa tanto ouvir quanto obedecer. Samuel, o profeta Samuel, antes de ser profeta, estava ali deitado e ele ouviu o seu nome. 3 vezes ele achou que era o sacerdote Eli que o estava chamando, até que o próprio sacerdote Eli o ensinou a orar da seguinte forma: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Isso aqui no hebraico é fala, Senhor, porque o teu servo obedece. O teu servo executa. Fala comigo que eu executo. O Espírito Santo veio sobre Ananias, lá em Damasco, na Síria. Deu para ele um endereço e disse que ele iria lá orar por Paulo. Paulo estava perseguindo a igreja. Ananias obedeceu. Está entendendo? Tudo que nós lemos na Bíblia sobre comando e voz de Deus, as pessoas obedeceram. Deus não fica falando para quem não obedece. De repente ele já falou com você, você ainda não obedeceu. Isso já faz meses ou até mesmo anos. E Deus está lá, esperando você no lugar da obediência, para você praticar aquela palavra que você ouviu há semanas, meses, anos atrás. A voz de Deus, ela não vem para confundir, ela vem para conduzir uma ação, a uma atitude. Não é uma voz emocional, é uma voz direcional. Muitas vezes, meus irmãos, Deus fala na calma, mas nós estamos procurando Deus na pressa. Por isso, desacelerar é o primeiro passo para discernir a voz de Deus. Lembrando que Ele vai falar se houver intenção de obediência. O nosso Deus, Ele fala de muitas formas, mas somente o Espírito Santo é poderoso para traduzir a voz do Senhor. Lá em Lucas 12:12 está escrito, abre aspas: o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora o que deveis dizer. Fecha aspas. A palavra grega pneuma significa vento, que é a palavra para Espírito Santo, significa sopro, significa presença. O mesmo vento que move, que sopra, é o vento que também traduz a fala. Deus, meus amados, Ele fala por meio de palavra, Ele fala por meio de pessoas, Ele fala nas circunstâncias, Ele fala até no silêncio. É o famoso grito do silêncio. Mas somente o Espírito Santo consegue traduzir, consegue trazer tudo isso para o nosso momento. Ele consegue traduzir aquilo que Deus quis dizer.
Sem o Espírito Santo, o texto é apenas letra, mas com o Espírito Santo. Texto bíblico é a voz do Senhor. O compositor Beethoven, Ludwig van Beethoven, ele já era surdo e ele dizia que conseguia ouvir com o coração a música que não podia escutar com os ouvidos. Assim é a comunhão com o Espírito Santo. É uma sinfonia dentro de nós, é uma sinfonia que o mundo não compreende, mas o nosso coração entende perfeitamente. Quando o nosso coração está cheio de ruído, muitas vezes o Espírito Santo fala, mas a nossa alma não consegue captar aquilo que ele está falando. Por isso, é importante todos os dias nós termos aquele momento de oração, de devocional, aquele tempo sozinho com Deus, aquele tempo que nós nos silenciamos para discernir. Aquele momento antes de sair para o trabalho, que você levante as suas mãos ali com um hino de adoração da sua preferência, de preferência um poderoso Deus, né? Tá lindo, vou colocar o link aqui na descrição para vocês. E é isso aí. E a obediência é que mantém esse canal limpo. Nós precisamos ter um canal aberto, um canal limpo. Lá em João 14, 21, está escrito, abre aspas para as Escrituras, o que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Fecha aspas. A voz de Deus, queridos, é uma voz constante, mas a nitidez dessa voz depende da obediência. Desobediência, ela não silencia Deus. O fato de você desobedecer, Deus continua falando. Mas a desobediência, ela cauteriza os seus ouvidos espirituais. Ela silencia a sua consciência da voz de Deus. Uma curiosidade científica aqui, olha. Pesquisas sobre o cérebro revelam que o ouvido humano filtra automaticamente sons que ele considera irrelevantes. E no mundo espiritual, nós podemos aplicar isso no mundo espiritual, o mesmo acontece com a gente. Quando nós ignoramos repetidamente a voz de Deus, a nossa alma começa a tratar como um ruído, não como uma voz, como uma coisa irrelevante. A obediência é como se fosse um botão de volume da revelação. Quanto mais eu obedeço, mais volume eu coloco na voz, não na voz de Deus, mas na minha capacidade de ouvir essa voz. Então, quanto mais eu e você, nós praticamos o que nós ouvimos, mais nítido se torna o som de Deus nos nossos ouvidos espirituais. Mas lembre-se, obediência. Ouvir é o mesmo que obedecer. Quanto mais a gente obedece, mais nítido vai ficando. Concluído então, a voz de Deus, ela não é um dom assim para poucos, pessoas especiais, com estrela na testa. Não, a voz de Deus é um direito dos filhos e filhas de Deus. Mas, para ouvir essa voz, isso exige pausa da nossa parte. Exige pureza, exige prontidão de obediência. Como eu disse, quanto mais obedecemos, mais alerta nós ficamos. E hoje, na nossa oração, nós vamos pedir a Deus que não apenas nos dê uma resposta, mas que nos dê sensibilidade para perceber quando Ele já respondeu e nos dê também força para colocar em prática aquilo que Deus nos falou. A voz de Deus, ela não se impõe, ela se revela a quem se dispõe. Escreve para mim aí nos comentários. A voz de Deus, ela não se impõe, ela se revela a quem se dispõe. Todo mundo escrevendo. Enquanto você escreve, vou dar aqui os meus recados. No link aqui na descrição do vídeo, nós temos o link da nossa escola bíblica, Transformados pelo Espírito Santo, com os cursos 7 RVP, 7 Rios de Vida Plena, e também com o curso de liderança e adoração profética. Tem também o link para aqueles que querem abençoar o nosso ministério com uma oferta. O Pix está aqui abaixo. Lembrando que as ofertas são voluntárias e o conteúdo aqui é gratuito, tá bom? Quero lembrar você que já é meu aluno no treinamento bíblico Liderança e Adoração Profética, que nós já tivemos a nossa primeira mentoria e vamos ter a segunda mentoria em breve. E se você também quer fazer parte dessa mentoria comigo, é só se inscrever no curso de Liderança e Adoração Profética. Nós vamos ter esse momento juntos. Foi uma bênção a primeira mentoria. Eu creio que a segunda vai ser melhor ainda, porque nós já vamos ouvir testemunhos. Bendito seja Deus. Então clica no link aqui na descrição do vídeo, se inscreva no curso e participe da mentoria comigo. Agora vamos orar? Vamos falar com Deus? Eu quero pedir a você então que creia comigo nessa oração em nome de Jesus. Pai, nós chegamos diante de Ti em nome do Senhor Jesus. Neste novo dia, Senhor Deus, nós te pedimos algo simples, mas algo muito profundo. Fala conosco, fala conosco. Ou, Senhor, mesmo que seja para
relembrar aquilo que o Senhor já falou, que nós não obedecemos. Fala conosco. Afina, meu Deus, o nosso ouvido interior, para que nós possamos reconhecer a Tua voz no meio de tantas outras vozes. Meu Deus, quando o medo gritar dentro de nós, que a Tua paz possa gritar mais alto do que o medo. Quando a dúvida tentar nos dominar, que a Tua palavra, Senhor, seja a luz para o nosso caminho. Senhor, limpa o nosso coração nesse dia. Limpa dos ruídos, dos ressentimentos, das distrações dessa vida, das notificações sem sentido. Senhor, nós queremos ouvir a notificação do céu. Quando o Senhor colocar alguma mensagem nova na timeline da nossa vida, nós queremos ouvir a notificação do céu, a notificação dos anjos. Pai Santo, nós queremos ser guiados, não apenas inspirados. Fala conosco através da Tua palavra. Fala conosco através do Teu Espírito. Fala conosco através das situações da vida. Fala conosco, Senhor. E ajuda-nos para que, ao ouvirmos a Tua voz, nós também tenhamos a coragem de obedecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Coloca um amém aí nos comentários para nós, em concordância. E se essa palavra falou com você, não se esqueça de compartilhar no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de Facebook, porque com certeza outros coleguinhas serão abençoados. Lembrando que a inscrição aqui no canal é gratuita e é muito importante para nós. Clica aí no botão vermelho. Nosso alvo é chegar a mais de 1 milhão de inscritos. Estamos chegando a 700 mil, mas precisamos de você. E ao se inscrever, ative o sininho e a palavra todas para receber as notificações, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. E lembre-se, clique agora mesmo na playlist aqui da oração do dia, ela está aqui na descrição do vídeo, para que, caso você tenha perdido algum conteúdo passado, você possa aproveitar e aproveita e já envia a playlist no seu grupo de WhatsApp e de Facebook. Deus abençoe e até amanhã.